Fala galera, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula de funções. Agora vamos para a parte 3 desse momento. Bom, o que é que a gente vai ver na última aula, né? A gente falou sobre as funções, arrays, começamos a fazer refatorar o chatbot, vimos aí as funções de borda de cardápio, imprimir array, montamos também o menu inicial nas últimas aulas. Então estamos chegando já às partes finais do nosso código. Hoje a gente vai falar sobre as funções, que chamam funções. Falaremos também sobre a associação de arrays, para depois a gente falar um pouco sobre as interações entre as funções do nosso código e lidar com a nossa função void pedido. Por último, teremos a nossa atividade. Bom, na primeira parte, o que a gente vai falar? As funções que chamam funções. Bom, a construção de funções ela permite dividir um programa em partes menores, né? Cada uma com uma responsabilidade específica. Isso torna o código mais organizado, mais fácil de compreender e reutilizar e corrigir. E essa é a parte mais importante. Como eu já vim conversando com vocês, a gente constrói um código e pode reutilizar ele nessa função, como uma função, todas as vezes que a gente precisar. E isso diminui muito o nosso tempo de produção, porque a gente não vai precisar reescrever algo que já está pronto. Então, em vez de a gente repetir várias linhas também, a gente pode criar uma função e chamá-la sempre que a gente achar necessário. Então, em vez de a gente ter várias vezes o mesmo código, eu posso criar uma função e toda vez que eu precisar imprimir esses códigos, eu faço a chamada dessa função. E assim eu não preciso reescrever. Além do fato de que se eu alterar uma função em uma parte, ela altera em todas as partes que a gente estiver usando. Então, por exemplo, se você constrói uma função ou um array de uma função para fazer algum cálculo, alguma coisa do tipo, e esse cálculo está sendo utilizado em várias partes do código, e por acaso você precisou trocar esse cálculo, você não vai passar em parte do código alterando. Você vai lá na função, altera e ela já corrige para todo o seu código, ou para as partes que você está chamando ela. Um exemplo que a gente vai utilizar para trabalhar funções que chamam funções é o cardápio. Lembra que o nosso case 1 tem um cardápio, né? Aqui é até a versão anterior. Agora o nosso cardápio já é uma função. Beleza. E ele tem um texto aqui, ó. Esse mesmo texto está sendo repetido aqui no case 3. Então o nosso cardápio ele está sendo impresso aqui duas vezes no código e isso não faz muito sentido, né? Então é interessante que a gente tenha uma função e consiga chamar ela todas as vezes que a gente precisar. Beleza. Outro fato que a gente precisa aprender hoje é a associação de arrays. Como é que funciona essa associação, né? Quando a gente tem informações relacionadas, a gente vai associar os arrays a partir do seu índice. No chatbot, no caso no meu chatbot da pizzaria, o array cardápio txt ele armazena os nomes das pizzas. E a gente vai criar hoje o array preços, ou precos, porque não tem acento, né? Para guardar os respectivos preços. Então, se você olhar para cá, ó, sem nenhum segredo também, é muito parecido com o que a gente já fez. Float, preços. Então, o nome do meu array é preços, ele é do tipo float. O tamanho array é aquela nossa variável que foi definida lá como 4, né? Então, aqui é o tamanho 4. Onde tem a primeira opção, ó, abro a chave e coloco o primeiro valor. Perceba que está sem as aspas porque isso aqui é um valor de float, né? Então, R$ 35, vírgula, 38, vírgula, 40, vírgula, 50. Então, aqui a gente tem o índice 0, 1, 2 e 3, tá? Das nossas pizzas. O que significa isso? Significa que se a gente tem um array de preços e um array de pizzas, a gente precisa associar eles ao índice. E é bem simples, ó. É uma pura lógica. O índice 0 será responsável por armazenar a pizza de calabresa, aqui no array cardápio, e o índice 0 vai ser responsável também pelo preço de 35 lá no meu array de preços. Então a gente tem dois arrays aqui, o cardápio e o preços.
A gente entende que o índice 0 é relativo à pizza de calabresa e ao seu preço. O índice 1, a pizza de frango, a R$ 38,00. O índice 2, a pizza de 4 queijos. E a pizza nordestina, por R$ 50,00. Então, o que é que a gente precisa entender? Que quando a gente associa um ou mais arrays, a gente associa eles pelo índice. Logo, todos os arrays na posição 0 são responsáveis por armazenar um dado, talvez de uma determinada pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma matrícula, então eu teria um array aqui, ó, vou colocar acima. E aqui o M de matrícula. O índice 0 teria a sua matrícula, vou colocar aqui 33, por exemplo. É a opção 0. O seu nome, idade, endereço, todos eles seriam armazenados no item 0 de todos os arrays, para que a gente pudesse relacionar eles apenas pelo índice. Então, quando eu pedisse para o programa imprima o conteúdo da pessoa com o índice 1, então vai aparecer todos os dados dessa pessoa, porque está associado ao seu índice dentro do array. Beleza. Então, a gente já tem uma função para imprimir arrays, a gente vai construir void pedido e também já vai fazer essa alteração do array, tá? Já temos essa função do array para imprimir os textos e já temos ela utilizando o nosso cardápio. Vamos refatorar o nosso código para criar uma função que a gente chama aqui de void pedido, que chama no seu interior a função imprimir array. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender como é que está o nosso código até agora. Então a gente tem aqui o nosso array de texto, a gente tem aqui as nossas funções, temos aqui o nosso case 3, que é o que a gente vai alterar hoje, certo? E observem que a gente tem aqui dentro do pedido também, ó, os valores colocados diretamente, o que eu acho que não é muito saudável para o código, porque se você precisar alterar vai ser muito complicado, e como vocês têm muitos itens, é muito complicado visualizar isso dessa forma. Como é que a gente vai melhorar então? O primeiro passo é a gente criar aquele array de preços. Então, eu vou colocar aqui, ó, float, precos. Tamanho, nesse caso, vai ser ignorado. Deixa eu ver, eu nem lembro mais. Deixa eu ver como é que tá lá. Então nós vamos criar o array chamado float preços. O seu tamanho vai ser também do tamanho que a gente já definiu como tamanho máximo, né? Que, por exemplo, apenas tamanho array. Então aqui, abra a chave e fecha a chave para a gente começar a colocar os primeiros valores. Percebam que ó, o nosso cardápio está sendo impresso 1, 2, 3, 4 para que o nosso cliente não veja a opção 0. Afinal de contas, a opção 0 geralmente é voltar ou fazer outra coisa. É sair, né? Mas para o nosso cliente é interessante que ele veja 1, 2, 3 porque é mais fácil de compreender. Porém, a gente tem que lidar com o fato de que um array em C começa por 0. Então, o elemento 0, no valor de R$ 35,00, esse aqui é 35. O elemento 1 do nosso array, que é a pizza de catupiry, frango catupiry, é 38. A pizza de 4 queijos, 40. E a pizza nordestina, 44. Agora a gente já tem o nosso array pronto. Logo mais a gente vai utilizar lá em pedidos. Eu vou colocar para rodar para ver se eu não coloquei alguma coisa errada. Olha, já reclamou aqui, ó. Opa, acabei esquecendo aqui, ó, do igual, né? Afinal de contas eu estou recebendo. Então estou recebendo esse valor aqui. E no final ponto e vírgula. Não podemos esquecer. Então é float, preço, tamanho array, recebe o que? A primeira opção, a opção 0, 1, 2 e 3. Sendo que aqui é 0, 1, 2 e 3. Então eles estão associados. Por quê? O índice 0 será responsável então por armazenar a pizza de calabresa
aqui no array cardápio TXC e ao mesmo tempo o valor de 35 aqui em preços. Essa associação a gente faz pelo índice. Beleza, feito isso, observem que para criar o void pedido a gente vai precisar passar pelas 3 etapas que nós já conhecemos. A primeira é a declaração do valor, a segunda é a construção da função, então a gente vai arrancar tudo que tinha lá dentro do case 3 e vai colocar dentro da nossa função void pedido. Então a nossa função já está pronta, a gente só vai construir, melhor, o código já está pronto, a gente só vai transformar ele em função como a gente fez nos outros casos. E por fim a gente vai chamar aqui, dentro do case 3, o nosso pedido. Bom, observe então que o nosso array de cardápio já está pronto. E a gente já criou a nossa função imprimir array char, que é capaz de receber qualquer array de caracteres, qualquer um. Inclusive é a mesma função que vocês vão utilizar para construir a impressão dos clientes, essa mesma função. E já utilizei ela lá no cardápio, né? Na hora que eu imprimi o cardápio, eu já fui lá e já chamei a função. Então, como é que eu faço para que o nosso pedido também imprima lá o array de cardápio? Então, eu vou chamar uma função dentro de uma função. O primeiro passo, então, é definir, ou melhor, é declarar a nossa função chamada void pedido, né? Agora que eu já declarei ela, eu vou lá no final e vou colar esse mesmo código. A diferença é que eu vou abrir e vou fechar uma chave. Percebam que eu estou fora da main, né? Eu posso diminuir aqui tudo, ó. Posso fechar aqui para a gente ver quantas funções nosso código já tem. Ó. Então essa função atendimento, imprimir, então tudo aqui, ó. Só é aumentar depois do maisinho ou diminuir, tá? Para facilitar a visualização. Ok, agora que eu já tenho aqui a minha função pronta para ser criada, eu só preciso ir lá no case 3 e arrancar tudo que tem nela. Então, ó, vou arrancar tudo até o break. Apaguei, né? Copiei aqui e vou colar aqui dentro do pedido. E aí a gente já começa a lidar com a seguinte condição. Toda vez que eu arranco lá, eu tenho também algumas variáveis que foram declaradas lá em cima e que fazem parte apenas da main agora, estão dentro da main. Então, se eu colocar para rodar, o que vai acontecer? Vai dar erro aqui em quantidade porque não foi declarado na função. Então, a gente vai até utilizar esse erro do próprio compilador para ajudar a gente a lembrar o que é que tem que ser declarado. Então, int quantidade. Vou colocar para rodar novamente, vai dar erro agora em total pedido. Total pedido é float. Float total pedido. Vou colocar para rodar, ele vai reclamar agora de i. I é inteiro, então declarar i aqui também. Vamos ver agora de quem ele reclama, subopção. Subopção também é inteiro. Professor, já declarei subopção lá em outra coisa. A variável de lá não tem nada a ver com a variável daqui, elas são independentes. Agora falta a taxa de entrega. Taxa de entrega tem um detalhe, ela tem um valor lá em cima declarado, então eu vou ter que olhar lá, se eu não me engano, aqui ó, R$8. Então eu vou copiar tudo e vou declarar lá em cima como R$8. Depois a gente pode até apagar essas variáveis lá de cima, já que a gente não está utilizando mais lá naquele contexto, apenas aqui na função. Olhando para isso, eu vou colocar para rodar agora. Aparentemente não deu erro, porém, se eu for agora em fazer um pedido, nada acontece. Nada acontece porque falta a terceira parte do nosso código, que é fazer a chamada dessa função. Então, eu vou lá chamar essa função aqui no case 3, que é a função pedido. Se eu chamar a função pedido agora, provavelmente já vai estar funcionando. Vamos testar. Quero fazer o pedido, já funcionou, né? Já falta limpar a tela. Quero pedir uma pizza, que já tem, ó, calabresa franca tupiri. Então já imprimi o pedido, está funcionando, ó. Consigo pedir, todo o resto está funcionando. Acho que faltou só um System CLS para ficar legal aqui, ó. Então, quando a pessoa entrar no pedido, eu vou System CLS. Vou limpar. Só funciona no Windows, tá, gente? Vamos ver se isso melhorou, que aí fica mais bonitinho.
Feito isso, já está funcionando. Agora a gente vai utilizar o nosso array chamado preços. Preste atenção. Se a pessoa aqui escolher... Opa, falta um detalhe. Agora a gente vai implementar a chamada da função dentro de uma função. Então, observem que eu estou aqui dentro de pedido e o nosso cardápio está sendo impresso aqui, ó. Então, eu já tenho uma função que faz isso. Então, eu vou chamar essa função, que é a imprimir array de char. Essa função, ela foi construída porque você vai utilizar ela em várias partes do código, inclusive no desafio de vocês de imprimir o nome dos clientes. Vocês vão chamar essa mesma função. Aqui eu vou passar o nosso array de texto, que é o nosso cardápio. Então é cardápio txt. E vou passar também o tamanho, que é o nosso tamanho básico que a gente está usando para tudo, né? A variável tamanho array, que tem um valor de tamanho 4. Quando você quiser imprimir, por exemplo, outro array, aqui você vai ter que passar, por exemplo, clientes array ou clientes txt, tá? Só um exemplo para que vocês utilizem lá naquela parte do desafio. Então aqui é cardápio. Vamos rodar agora para ver se deu bom. Opa, botei cardio. Também é importante, mas não é o que precisamos hoje. Então, se eu colocar aqui para fazer um pedido, eu limpo a tela e imprimo meu cardápio. Tá pulando uma linha aqui, né? Isso aqui tá meio estranho. Eu vou trocar. Eu vou lá, e essa é uma das vantagens de você ter as funções, é porque eu já sei exatamente onde eu vou mexer. Eu vou vir aqui em cardápio, verifica que cardápio também está imprimindo, ó, array, assim como o void pedido também está imprimindo a mesma função, ó. Então eu vou nessa função, imprimir array de char, e percebo que tem um barra N. Se eu tirar esse barra N, eu já vou corrigir aqui no cardápio e também já vou corrigir em pedido. Basta alterar uma vez esse dado. Então, ó, vamos fazer o teste. Se eu for agora em pedido, já está sem o barra N, tá vendo? Já não está pulando a linha. Se eu for agora fazer o pedido, ele também já não está pulando a linha. Então percebam que eu acabei de fazer uma alteração apenas nessa função e que resultou em alterações tanto no cardápio quanto no pedido. Ok? Bom, feito isso, agora a gente precisa lidar com o seguinte. Observem que a gente tem aqui float preços, construímos esse array. Como é que a gente utiliza ele no código? A gente vai vir aqui no pedido e vamos melhorar o seguinte. Observem que quando a pessoa pede um valor, quando a pessoa escolhe uma pizza, a partir dessa pizza, se a pessoa escolher total do pedido recebe o valor que ele tinha mais a opção de 35. Ou seja, se a pessoa escolhe a primeira pizza, eu recebo 35. Mas a gente viu lá no próprio slide que a pizza na primeira posição, que é a posição 0, que custa 35, que é de calabresa, ela é relativa ao array na posição 0. Então, eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou dizer que, se a pessoa escolher a primeira pizza, eu vou olhar para preços na posição 0. Ok? Então, qual é o valor de preço na posição 0? 35. Então, não mudou nada. Se agora o valor é 38 aqui, a gente sabe que aqui é se a pessoa escolher a pizza 2. E a pizza 2 é preços na posição 1. O mesmo acontece aqui com a pizza número 3. E nesse caso, a gente ainda precisa alterar para a pizza número 4. Case 4, se a pessoa apertar o número 4, eu vou ter preços na posição 3. Você poderia fazer até outra lógica com if, else, colocando, por exemplo, uma variável de subopção -1 para ele retornar uma casa anterior, também ficaria bem legal.
Posso mostrar a vocês depois que essa opção também funcionaria. Vamos rodar para ver se está tudo funcionando. Para isso eu vou fazer o pedido agora de 2 pizzas. 2. A primeira vai ser de calabresa e a segunda vai ser de 4 queijos. Então, R$ 87,00 com R$ 8,00 de frete, né? A primeira opção foi 35. A segunda opção eu escolhi a opção 4, foi R$ 44,00. Então, 35 mais 44, mais o valor da taxa dá 87. Ok? Então, meu programa está rodando perfeitamente. Posso finalizar ele aqui. E é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa interação de funções. Vejam como é que está o nosso código por enquanto. A gente tem a nossa int main, que a gente não tem nenhum parâmetro, mas ela tem o seu retorno obrigatório, que é o return 0. Ela chama todas as funções do nosso código, porque está tudo dentro dela. A primeira seria cadastro cliente, que é, vamos fazer isso na próxima aula. A segunda aqui, menu inicial, onde eu tenho onde ele tem um retorno. Então observem que essa seta ela significa para a chamada e essa tracejada aqui é o retorno. Então eu tenho na menu inicial retorno de opção, então ela retorna aqui esse valor para main. Já cardápio, atendimento e pedido não tem retorno, porém alguns têm parâmetros. Quais são? Cardápio pede a lista de cardápio e também o tamanho do cardápio. Não tem retorno. Por sua vez, atendimento, pedido também são tranquilos, não tem retorno nem parâmetro. Mas, pedido e cardápio consomem a função imprimir array, que foi a função que a gente acabou de fazer. Ou melhor, acabou de utilizar em pedido. Ela é consumida em cardápio para imprimir o nosso array de cardápio, também é consumida em pedido para imprimir o nosso cardápio novamente. E esses dados aqui, que vão ser utilizados em imprimir array, eles são utilizados dos dados globais. Quais são os dados globais? São aqueles arrays que a gente tem o cardápio e o preço. Eles estão declarados lá em cima porque eles podem ser utilizados por todas essas funções sempre que a gente precisar. Então essa é a diferença. Se eu tivesse declarado esse array, por exemplo, aqui dentro da função inicial, nenhuma das outras funções conseguiria acessar esse conteúdo. Então, os dados globais servem justamente para isso, para que a gente possa, a partir deles, consumir em qualquer lugar do nosso código. Ok? Bom, e como atividade, vocês vão ter aí o momento de refatorar o código de vocês para criar o void pedido. Se precisarem de algum dos códigos que estão aí, inclusive o primeiro código ou o último código já, vocês já podem olhar para o repositório no GitHub e utilizar no projeto de vocês. Por hoje é só. Até a próxima.